Produza resultado na vida daquele que está sendo mandado para a glória de Deus, que assim seja. Diga amém, Jesus. Sempre adorando o nome do Senhor. Igreja, entenda bem. Havia aqui um homem que prosperou. E se você for ver a história desse homem, é uma história sobrenatural. Algo que aconteceu com ele e que me inspira a confiar em Deus. Ele confiou em Deus e ele prosperou na terra. Né? A Bíblia diz que ele teve problemas no caminho. Quem é que não tem problemas? Né? Todos temos problemas, dificuldades de enfrentar. E ele sempre venceu os problemas, as dificuldades, ele não desistiu. Jacó era um homem que, acima de tudo, era determinado. Determinado, isso me chama a atenção, além de outros adjetivos. Mas a determinação de Jacó é algo extraordinário. Ele não desistia fácil. Não desistia fácil. Enfrentou diversos problemas, mas ele não desistiu. E a luta de Jacó começou desde o ventre. Desde o ventre. Já no ventre da mãe dele, Jacó começa a sua luta. Porque a vida não é fácil. Quem falou que a vida é fácil? Né? A vida é fácil para alguém aqui? Eu só vejo essa cabecinha, não. A vida não é fácil, gente. E somente os covardes desistem da vida. Somente aqueles que não creem em si mesmo, né? Não creem em si mesmo. Quando você acredita em si mesmo, igreja, você não desiste. Você persevera. Ou não só acreditar em si mesmo, mas acreditar no Deus que servimos. Né? Acreditar na sua palavra, no que ele deixou determinado. E a Bíblia diz que desde o ventre, capítulo 25, se a gente for voltar no capítulo 25 e o versículo 22, diz que desde o ventre eles estavam em luta, em guerra, ele e Esaú. E os filhos lutavam dentro dela, né? Dentro de Rebeca. Imagine Rebeca grávida de Isaac. E desde o ventre eles começaram a brigar entre si, a lutar entre si. E isso me chama a atenção. Eu estava estudando sobre esse assunto, né? E eu gosto muito de entrar muito em teologia, mas o que me chamou a atenção entre algum teólogo que disse que a briga era tão constante que Rebeca, ela teve um problema, ela quebrou uma costela. Para você ter uma ideia, eles estavam lutando dentro dela. Ela chegou a ponto de quebrar uma costela. A gravidez toda foi uma gravidez de muitos problemas, de muitas dificuldades. E isso me chama a atenção. Claro que é teologia, né? Mas o versículo diz, é claro, é ou não é? Ó, e os filhos lutavam dentro dela. Já desde o ventre, Jacó não desistia, porque Jacó tinha uma palavra. Como é bom você ter uma palavra. Como é bom você estar sustentado sobre uma palavra. Aleluia. E Rebeca agora começa a procurar entender por que aquilo acontecia com ela, por que isso acontece, por que isso é assim? Ela dizia entre ela, por que isso é assim? Por que essas criaturas brigam dentro de mim? Né? Porque, irmão, aonde há briga, discussão, há divisão. Irmão, as coisas se dividem. Onde tem, e hoje em dia as famílias estão assim. A maioria das famílias estão divididas. O diabo tem vencido em alguns lares. O diabo tem vencido. Porque dois filhos, onde se deveria ser uma nação só, um povo só, Deus profetiza sobre os ouvidos de Rebeca e Israel.
ó, nascerá duas nações de ti. Né? Versículo 23. E os filhos lutavam, ó, e o Senhor lhes disse, vamos voltar no 22, ver o texto final. Se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Ela foi perguntar ao Senhor. Você imagina o que aquilo acontecia com ela? Porque aquilo se dava. Ela perguntou ao Senhor, Senhor, por que isso acontece? E quando você pergunta a Deus, quando você vai na fonte certa, igreja, Deus te revela. Que bom que você está na fonte certa. Porque quanto mais você tem sede de Deus, de entender a palavra de Deus, não tenha dúvida diante de Deus, igreja. Não tenha dúvida diante da sua palavra. Tudo se esclarecerá. Tudo estará na luz para que você entenda e para que você não fique confundida, confundido. Né? Porque tem muitas famílias que estão dizendo, por que, Senhor, a minha família está nessa situação? Pergunta ao Senhor, certamente Ele vai te esclarecer. Porque como é difícil você vir à igreja e o seu esposo não vir, ou a sua esposa vir e você não vir. Muitos lares hoje estão divididos de entendimento. Porque o que é que nos une? É o entendimento que nós temos sobre Deus. Imagine num lar, numa casa, aonde um é católico, o outro é espírita, o outro é budista, o outro é da Umbanda. Imagine numa casa só. Eu conheço famílias assim. Quem conhece famílias assim? Você conhece? Que dentro da casa tem muitas crenças e valores. Essa casa certamente é enfraquecida. Essa casa certamente é vencida. Ela é destruída pelo diabo. Por quê? Porque onde há fortalecimento, onde é que Deus derrama a bênção? Onde há união. E essa união, igreja, é de entendimento. Eu já disse aqui para vocês. Essa união aqui é de entendimento. É de compreensão. Você tem que estar na mesma direção que o seu parceiro, o seu amigo, o seu irmão. Na mesma compreensão, na mesma alma, no mesmo espírito. Você entende isso? Porque Deus só derrama a bênção onde há união. E quando Ele fala no Salmo 133, a partir do versículo 1, que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, essa união é de entendimento. Não é uma união só de ajuntamento, de reunião, sabe aquele churrasco de família. Não, João? Aquela família reunida, todo mundo ali, cada um crê numa coisa. Não é essa união que a Bíblia está falando. É aquela união de que quando todos se reúnem, eles estão no mesmo espírito. Isso é lindo demais, você está no mesmo espírito, na mesma alma. Isso vai te aproximando da pessoa, na mesma direção. Você tem o mesmo parecer sobre algo. Isso aí não vai ter divergência. Vai ter divergência? Eu escrevi hoje, tirei uma foto com um dos amigos aqui hoje e postei nas redes sociais, coloquei assim: eu pedi paz a Deus e Deus me deu amigos de paz. Eu pedi paz a Deus e Deus me aproximou de pessoas cheias de paz. Mas essa paz é de entendimento, é de compreensão. Entende? Você tem que pedir isso a Deus. Porque a minha casa não é um lugar de paz. Muitos lares estão assim. Porque a minha casa não é um lugar de paz. Porque cada um tem uma crença, cada um tem um entendimento, cada um tem uma compreensão da vida, né? Você só se une superficialmente. Quando tem divisão, você é dois povos, duas nações. Divisão na casa, duas nações se dividem e se enfraquece a casa. Eles eram para ser unidos, eles eram para fortalecer ainda mais, mas eles se dividiram. E aí começaram os problemas, começaram as dificuldades, né? Começaram a dificuldade. E cada um foi para o seu lado. E aí,
no versículo 23, disse o Senhor, disse a ela, ó, 2 nações há no teu, 2 nações, na mesma casa, 2 povos aí, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, porque irmão, ninguém fica. Ó, você pode olhar lá na selva. Eu estava vendo um documentário sobre leões, né? Vida na selva lá. E quando o leão, 2 leões no mesmo ambiente, no mesmo território, eles não ficam, gente. Eles se matam. Naquele território ali, somente um leão. Esses dias eu estava em casa e a gente entrou num debate, eu e o Caio. Irmão, o Caio entendeu uma coisa, teve um parecer do mesmo problema, eu tive outro. Eu tinha uma outra parecer. E eu entrei num debate ferrenho com o Caio. Parecia 2 leões. 2 leões. Aí eu olhei nos olhos do Caio, o Caio veio assim, ó, baixou os olhos. Aí depois, quando acalmou a tempestade, ele disse, pai, eu me senti como 2 leões aqui. E eu fiquei muito constante. Como foi, Felipe? Não foi? Você falou o quê? Parecia uma selva. Uma selva, 2 leões. Ele é forte, tem temperamento forte, eu também. Meu irmão, comedor de cuscuz, acabou. Aí ele baixou a cabeça. Alguém tem que se submeter, bicho. Entende? Alguém tem que se submeter para que aquele lugar tenha um lugar de paz. E depois daquele dia nós fomos fortalecendo. Bom, quando alguém se submete e se submete e pende para o lugar certo, a edificação, a bênção de Deus, a paz nesse lugar, nesse ambiente. Você tem que entender isso. Porque para você ter paz, você precisa também se levantar. Você tem que ser leão, tem que ser leoa, né? As mulheres aqui, leoa. Tem que ungir lá dentro e colocar os camaradas lá, ó, debaixo da cama. Ou você tem que também se levantar. Toda vez, bom, numa casa onde tem divisão, acabou a casa. Acabou, não é não, pastora Priscila? Acabou a casa, acabou a briga, acabou tudo. Eu estava falando sobre isso. Então, as famílias estão perdendo para o diabo. As famílias estão perdendo. Muitos lares se destruindo, se dividindo. Cada um tem uma religião, cada um tem um entendimento sobre Deus, cada um tem uma compreensão. Como eu gostaria, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que a esposa e o esposo congregassem num só lugar. Que os filhos congregassem num só lugar. Que depois os filhos viessem os avós, né, os primos, tudo num só lugar. Porque quanto mais você estiver num só lugar, mais edificado você está no mesmo entendimento, numa mesma compreensão, no mesmo espírito. E é isso, gente. Deus só derrama a bênção aonde tem união, e a união de entendimento. Quando o vaso é quebrado, quando o cristal é quebrado, irmão, difícil demais. Se divide em 2 nações saindo das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. Só que, olha o que Deus diz: e o maior servirá ao menor. Rebeca pegou aquela palavra e botou no coração. Rebeca disse: quer dizer que o menor, o maior servirá ao menor? Bom, como pode isso? O maior servirá ao menor. Aí Rebeca entendeu que quem sair por último reinaria. Quem sair é 2 nações, 2 gêmeos, são gêmeos. Nasceu o primeiro, o segundo, opa, esse aí é o que tem a palavra. Aleluia, o diabo sabe quem tem a palavra. O diabo sabe. O diabo sabe quem você é e quem carrega o que você carrega. Rebeca olhou e eles começaram a lutar, já dentro de si.
Jacó, quando se levantou, igreja, o Esaú ia nascendo, Jacó disse: não sai não, eu vou sair junto com você. Pegou no pé do calcanhar de Esaú. Quando Esaú saiu, Jacó saiu atrás, agarrado no calcanhar. Aí Rebeca olhou e disse para ele: meu Deus, olha ali, o sucessor, olha aí, o menor da casa. Deus tem uma palavra para você, meu filho. E como é bom estar perto de pessoas que profetizam as palavras de Deus. Imagine, ele crescendo e Rebeca dizendo: tu vai governar, tu vais ser o maior servirá você, fique em paz. Ele nasceu, ele começou a acreditar. Só que olha só, no capítulo, vamos a partir do versículo 23, não, versículo 25, versículo 25 e 26, olha o versículo 25, saiu primeiro, olha as características do primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Não, Esaú era todo peludinho, só cabelo, só pelo no corpo todo. Olhava para ele assim, Satanás, aí deu o nome de Esaú, cabeludo. Foi a primeira coisa que Rebeca deu: Esaú será o teu nome. E se chamou o seu nome Esaú. Olha lá o versículo 25. Por isso se chamou o seu nome. E aí, vamos voltar aqui. Depois saiu o seu irmão. Versículo 25, 26, né? E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Olha só, ele já recebeu o nome suplantador, significa Jacó. Suplantador. Em outras traduções, desfalecido. Bom, era raquítico, não vai morrer, não vai prosperar. É isso aí que vai herdar, Senhor, que é muito simples. Então, como é que ele é? Jacó era tudo para dar errado. Diga assim: eu tinha tudo para dar errado, mas Cristo entrou na minha vida e mudou tudo. Tinha tudo para dar errado, porque isso aí era Isaac, e por isso se chamou o seu nome Jacó. Agora olha o 27, e cresceram os meninos. Isaú foi varão perito na caça. Bom, tudo que o pai queria era lá. Naquela época, um cara caçador, entendeu? Camarada, aposto que Isaac olhava e dizia assim: rapaz, esse aí é meu primogênito. É ou não é? Esse aí é guerreiro de caça, mata leão, mata urso, mata tigre. É ou não é? Camarada bom, você vai vencer na vida. E quando Jacó ficava em casa, mas Jacó era varão simples e habitando em tendas, começou a fazer cuscuz, começou a fazer comida. Jacó, Isaac passava e disse: meu irmão, come comendo, meu irmão, sai debaixo da saia da tua mãe, tu só vai ficar tua mãe para cima e para baixo. Se eu fosse Jacó, eu ia dizer para, sabe o que eu ia dizer para Isaac? Ô pai, a minha mãe, ela tem uma palavra que me anima, ela tem uma palavra que me deixa para cima, ela não me despreza. Deus disse para ela uma coisa que eu tenho, eu me agarro, eu gosto disso. E aí desde então começou a luta de Jacó, desde o tempo. Em Romanos capítulo 9, versículo 10, Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala dos dois, fala de Esaú e fala de Jacó. E olha o que ele diz, olha o que Paulo fala aos Romanos,
Versículo 10. E não somente essa. Quando ele fala essa, ele está falando de Rebeca, né? Mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, Rebeca concebeu de Isaac, nosso pai. Paulo dizendo, Isaac foi nosso pai. Em que sentido? Pai na fé. Quando concebeu de nosso pai na fé. Agora o versículo 11, aí é tremendo. Olha o que Paulo fala. Porque não tendo eles, Jacó e Esaú, ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, segundo a escolha de Deus, né, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chamou. Quem foi que chamou? Foi Deus. Deus chamou Jacó. Agora o versículo 12, foi dito a ela quem? A mãe, a Rebeca: o maior servirá o menor. Jacó tinha uma pá? Não, me ajuda a pregar. Jacó tinha uma pá? Uma palavra. Jacó tinha uma palavra. Precisava de mais? Não. Eu tenho uma palavra. Pode vir o inferno contra mim. Pode vir quem for, eu tenho uma palavra. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me prometeu. Eu tenho uma palavra. E essa palavra não foi dita por homem, foi dita pelo meu Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra lá na sua família. Você tem uma palavra que lhe acompanha todo o tempo. Por isso você não pode desistir. Entre os 30 mil versículos na Bíblia, acredito que tem uns 30 mil versículos na Bíblia. Alguns me chamam a atenção, mas tem um livro de Jó, no capítulo 7, versículo 8, que Jó diz assim: ó, o teu início pode ser pequenininho, pode ser sem expressão alguma, mas o teu final será grande. Eu começo pequeno, mas eu vou terminar grande. Eu posso começar devagarzinho. Assim se iniciam as famílias. As famílias se iniciam, às vezes pagando aluguel, às vezes não é assim que se inicia. Começa de 2, mas você precisa estar unido, vocês dois. Você quer ver Deus derramar a sua palavra e a palavra de Deus permanecer em você? É quando você se fortifica na palavra, mas os dois, porque aonde tem 2 no mesmo entendimento, Deus derrama a bênção. E você começa no pequenininho. Irmão, eu comecei de pequenininho. Como pequenininho? Mas tão pequenininho. Tão pequenininho mesmo. Pequenininho demais. Eu não tinha nada. E eu falo de mim. Talvez outra pessoa já também fale de você. Se eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Não queira coisas grandes. Seja fiel um pouco. Não queira ser grande. Quem é grande é monstro. Quem já nasce grande é monstro. Bom, Adão começou grande, não foi? Na primeira tentativa do diabo ele caiu. Já Jesus começou pequenininho e foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Não despreze os pequenininhos. Não despreze. Não despreze os filhos, os carecas. Não despreze aquele que tem a aparência, sabe? Alguma hora ele vai achar a tampa da panela dele. É ou não é? É ou não é, gente? Bom, você fala assim: não, um dia eu vou encontrar meu lugar. Um dia isso aqui vai dar certo.
acontecer e Deus vai me abençoar. A sua alegria vai te... Você tem que ser um motivador. Você tem que ser uma estrela que brilha. Seja essa estrela que brilha lá na tua casa, ainda que seja uma tochinha pequena, né? Uma lamparina que não tenha muito, né? muita expressão, mas vai alimentando com azeite, vai bebendo da água da fonte da vida, e as coisas vão florescer na tua casa, no teu lar. Teu início pode começar pequeno, mas o teu final será grande para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! E assim foi com Jacó. Jacó começou a luta, desde pequenininho, desde o ventre. Mas desde o ventre Jesus chamou ele. Deus chamou Jacó. Bom, Deus chamou você desde o ventre. Desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, Deus disse: esse menino aí vai ser grande. Às vezes você nem sabia. Eu levei tanto tempo para Deus, para me ouvir a voz de Deus. Como é leve, a voz de Deus é muito linda, igreja. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Quem já ouviu? A voz de Deus é simples, né? Às vezes você está ali, daqui a pouco Deus fala com você, e você, meu Deus, que coisa maravilhosa, a voz de Deus. Mas você precisa estar na brecha, você precisa estar ajustado, ainda que fraco, ainda que caído, ainda que abatido, ainda que derrotado, ainda que em pranto, ainda que deu tudo errado naquele dia. Tem dia que é ruim, não é, gente? Tem dia que você tem que dizer assim: mas meu Deus, esse dia eu não podia nem ter nascido. Não foi o caso de Jó. Amaldiçoou até o dia que eu nasci, né? Eles gritaram meu nome quando eu nasci. Minha mãe deu uma festa. Maldito foi o dia que eu nasci. E Jacó perseverou, quer dizer, Jó perseverou, perseverou, e ele terminou em bênçãos. E assim foi Jacó. Olha só, Jacó nasceu para dar errado. Mas ele tinha uma palavra. Que palavra era essa? Foi dito a ela: o maior servirá o menor. E Jacó foi. E ele foi perseguido. E ele disse assim: o que eu preciso obter aqui? Eu preciso da minha primogenitura. Essa primogenitura vai ser minha. E ele começou a lutar por isso. Igreja, Esaú, entenda, Esaú desprezou as bênçãos do Senhor. Desprezou. Como pode? Você profetiza na vida da pessoa, a pessoa não crê. Quantos aqui eram para ser profetas, para ser mestres, doutores, pastores, líderes, e não são, porque desprezam ao longo do tempo? Você teve chamado, você matou o seu chamado, não dando crédito a ele, desprezou, e por um prato de lentilha. Meu irmão, você não pode desprezar algo que é mais poderoso do que tudo, gente, por uma necessidade momentânea. Amém? Uma necessidade momentânea, você despreza por uma necessidade momentânea. Você despreza o seu casamento de uma vida, traindo a sua esposa por uma necessidade momentânea. Eu acho horrível isso. Às vezes você trai o seu amigo por uma necessidade momentânea. Às vezes você mente para a sua esposa por uma necessidade momentânea. Tudo que é momentâneo passa. Você tem que se agarrar no que é, não no que é momentâneo, mas no que é constante, no que vai para a vida, no que vai acompanhar você para a vida. É o que vai estar com você lá na frente. Você está entendendo? E aí Esaú desprezou, e Jacó fez um pacto com ele: querido, tu não quer não, então me dê a tua primogenitura. Para que eu quero? Para que me serve? Olha o que Esaú falou. Não, a vontade de pegar um rei, dá uma pisa desse rei.
Dá ou não dá? Fala a verdade, gente. Porque esse tu é louco. Como é que tu vende um negócio desse? Se eu não comer, eu morro. Oi, igreja. E Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Só que Jacó precisava ser abençoado, né, pelo pai. Isaac tinha que colocar a mão sobre ele. Isaac tinha que colocar a mão. E aí ele e a mãe, ó, se agem com pessoas que querem te levar para frente. É ou não é? Querem fazer com que você cresça. Ele se ajuntou com a mãe. Então, mas como é que nós pegamos? Como é que o pai vai me abençoar? Se eu não tenho pé nenhum. Meu irmão, ele parece um leão, parece um urso. Bom, quando ele me vê, ele vai logo perceber que não vai ser eu. Aí eles fizeram uma estratégia, uma tramóia. Ele e a mãe, ó, os dois. Foi certo, pastor? Irmão, Jacó sofreu demais, hein? É ou não é? Sofreu demais, gente. A partir dali, quando Esaú soube que ele tinha manipulado o pai, se passado por ele, na hora da bênção, irmão Antônio, Esaú disse assim: vou matar esse miserável. Me roubou a primogenitura. Como roubou, tu não deu, tu não vendeu, cabecinha. Tu não desprezou, agora tu está querendo. É isso que eu estou percebendo. E Jacó, a partir dali, começou a ser perseguido. Fugiu para outra terra. E ele foi, igreja. Ele foi. E começou a trajetória dele. Só que ele faz um pacto com Deus. No capítulo 28, ele faz um pacto. Olha o que ele faz, ó. Ele disse assim, ó, no capítulo 28, é onde a gente faz aqui o voto de Jacó. E o versículo 20. Olha, Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, ele tinha desejo de voltar, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Ele fez um pacto com Deus. Ele tinha uma palavra e ele fez um pacto. Isso é essa junção da palavra sobre você e a sua fidelidade para com essa palavra, meu irmão, te potencializa a crescer. Não é? Te potencializa a dizer, então você agora é imparável. Você é imparável, meu irmão. Não tem quem lhe pare. Pode vir o inferno, pode vir quem for, ninguém lhe para. Ninguém lhe para. Porque você fez um pacto. E ele fez um pacto com Deus. E a igreja, e ele foi prosperando. Se você for ler esses textos, do capítulo 25 até o 32, quando ele chega no capítulo 30, no versículo 43, onde nós lemos: e cresceu o varão em grande maneira. Ficou próspero. Quem quer ser próspero aqui? Esteja no certo, Senhor. Você já tem uma palavra. E agora você tem que ser fiel ao Deus. E a Bíblia diz que cresceu o varão em grande maneira. E teve muitos rebanhos, e servas, e camelos, e jumento. Você está entendendo, gente? E ele prosperou grandemente. Prosperou demais, Jacó. Mas ele queria mais. Ele tinha as coisas naturais, mas ele queria mais. Ele queria as coisas espirituais. E eu termino com esse texto aqui, no capítulo 32, no versículo 23. Capítulo 32,
E o versículo 23, e tornou-os e fez-nos passar o ribeiro. Isso Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Lembra dessa passagem? Quem lembra dessa passagem? Jacó, ele voltando, abençoado da sua viagem, voltando para casa, ele precisava agora, vou enfrentar Esaú. E eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma bênção. E Jacó, naquela noite, ele passou o ribeiro. Jacó passou, ele tomou e fez-nos passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Diga comigo, ninguém. Não, irmão, vocês estão aqui? Estão lá? Glória a Deus. Ninguém ficará para trás. Todos passarão o ribeiro comigo. Pode aplaudir o nome do Senhor. Ninguém ficará para trás. Se tu crer, toda a tua casa servirá ao Senhor. Toda a tua casa servirá ao Senhor. Você não tem que acreditar nisso. É loucura, pastor, acreditar. Será que aquele miserável vai aceitar Jesus? Porque está contando, às vezes, né? Aquele lá, pastor, eu tenho certeza. Aceita não, aceita aquele lá, aceita não. Aceita. Persevere. Ele passará primeiro. E ele deixará de ser, ele deixará de ser miserável. Mas passará a ser abençoador. Passará a ser uma pessoa próspera em nome do Senhor Jesus. E aí quando ele chega no versículo 23, olha, e tomou-os e fez-nos passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. No versículo 24 eu termino. Olha o que aconteceu. E Jacó, porém, ficou só. Tem luta, igreja, é só você. Só você. Tem luta que é só você. Eu abro um parênteses aqui para te explicar isso aqui em 5 minutos, que eu estou terminando a mensagem. Amém? Quem quer ir embora já, né? Comer aquele cuscuz, aquela pizza. Quem vai comer uma pizza daqui a pouquinho? Ninguém vai comer pizza? Bom, quem já jantou aqui? Então, meu irmão, será que é porque, irmão João? Será que é porque eles querem convidar a gente? Eu acho que é isso, né? Porque sabe, a sobra do almoço, eles estão escondendo tesouro, hein? Gente, tem lutas que é só você. É você que tem que enfrentar. Todos estão com você. Está aquele povo todinho, né? Tudo ao redor, ali, aquela multidão. Mas tem lutas que tem que ser você e Deus. Eu sempre uso aqui, e usei isso aqui quando eu trouxe essa palavra um tempo atrás, e dei esse exemplo. Que tem lutas, eu dei esse exemplo do casamento da Brenda e do Lucas. Ali foi uma das lutas que eu tive durante a minha vida inteira. Uma das lutas que eu tive que travar sozinho. Porque a vontade de existir era muito grande. Quando eu vi aquele povo, tudo bonito, irmão. Eu olhava para a Mariana, irmão, eu olhava para as meninas, uma menina mais bonita que a outra. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E os padrinhos do noivo, gente. Quando eles pisavam no chão, parecia um Thor. E eu olhava e sentia muito pequenininho. Eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? E a vontade de desistir era muito grande. E aí, graças a Deus, Deus colocou do meu lado uma pessoa que me encorajava e dizia para mim, né? Tu é mais grande do que tu pensa. Esse menor que tu está sendo aí, você vai ser maior em nome de Jesus. Igreja, depois que passou, aí você fala, bom, eu faço uns 10. É muito fácil. Mas é depois que passa. Tem lutas que você tem que travar, você tem que decidir. Senão você desiste.
Senão você, volta para trás, você acha que é muito grande, né? Tem outra que é muito grande, eu não vou suportar, Senhor. Eu fico imaginando Jesus na cruz do Calvário, mano, e assim, quando Jesus estava na cruz do Calvário, naquela quinta-feira, amanhecendo o dia da sexta, Jesus começou a ter calafrio, começou a tremer o corpo todinho, e disse: meu Deus, será que eu vou suportar essa cruz, essa humilhação? Mas tinha que ser ele sozinho, não podia chamar ninguém, não podia chamar o pai. Podia? Podia? Não podia chamar o pai. Se ele rogasse o pai dizia: se ele me chamar, eu vou lá buscar. E ele ficou em silêncio e suportou o peso da cruz, açoites, porque às vezes igreja, às vezes tem humilhação, tem saco, irmão. Tem saco. Às vezes você tem medo, por exemplo. Por que as pessoas desistem dos sonhos? Porque elas têm medo. Eu sempre gosto de problema. Você sabia? Hoje mesmo, esses dias eu já entrei em dois problemas. A minha vida estava muito boa. A minha casa reformada, tudo bonitinho. Depois eu vendi minha casa. Vou morar num lugar que não tem nada. E o que é pior, tudo que está na minha casa não cabe lá. Vou ter que vender tudo e comprar tudo de novo. Começar do zero de novo. Mas é tempos novos. Ambiente novo. Está entendendo? É um novo desafio. E eu, para acabar de arrumar, ainda entrei em outro problema. Eu digo: como é que eu vou pagar isso, Senhor? Como é que eu vou pagar isso? O camarada olhando para mim assim, desse Senhor, você tem como pagar. Assim ele começou a me falar: ó, você vai me pagar assim, 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 assim. Aí eu digo: então, mas eu quero essa daqui. Então, essa daqui é muito para você, mas eu só quero essa. Mas, então eu vou dar essa para você. Dois problemas. Todo dia eu deito na cama, sabe? Eu estou comendo aquele cuscuzinho em igreja de manhã e a cabeça pensando. Eu estou pregando aqui e a cabeça pensando. A cabeça pensando. A minha vida é desse jeito. Às vezes eu estou sentado olhando ali o passarinho, as formigas, e a cabeça, sabe? A cabeça está. Aí eu estou pensando no fulano, no ciclano e tal, não sei o quê. A cabeça está em movimento. 1000 coisas passando ao mesmo tempo. E aí as coisas, quando você fala assim: Senhor, eu não consigo não. Aí Deus diz assim: agora calma, fique em paz que vai dar tudo certo. E as coisas vão se ajustar. Fique de pé nessa noite. E aí ele passou o volta e já volta. Ó, eu vou ler o texto para você ver. Depois você lê com carinho em casa. Olha o que ele diz, igreja. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, quer dizer, o varão olhou e disse: mas eu não vou prevalecer contra esse camarada não. Não é que Jacó vai me vencer? O anjo dizendo isso, gente. Bom, um anjo, dá para entender? Bom, um anjo matou quantos? Na luta lá de Davi, lembra que o anjo desceu e matou quantos naquela luta lá? 32.000 numa noite. Como é que não podia matar Jacó? Um homem simples, né? Não matou Jacó. O anjo olhou e disse assim: rapaz, eu vou perder esse camarada. O que é que o anjo faz? Toca-lhe a coxa. Porque isso aí é luta espiritual, tá entendendo? Luta espiritual, você precisa vencer as suas lutas internas. E ainda que você ache que é gigante, que você está lutando contra gigante, ó, Deus está te dizendo nessa noite: persevere, minha filha, persevere, meu filho. Você vai sair vencedor desse tal de Jaboque. Ó, ele vai dizer, ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó, ele, né, disse: não te deixarei ir, se não me adorares. Liga essa luz aí, pelo amor de Deus, que eu estou sério aqui, pai. Se não me abençoares. E disse-lhe o varão, né? Qual é o teu nome? Meu Deus. Não, qual é o teu nome, meu vaso? Aí ele disse: Jacó. Aí disse: não chamará mais Jacó.
mas Israel é o teu nome. Aleluia! Não te chamará mais Jacó, mais Israel, pois cumprirá que com Deus é o bom que prevalecer. Ele sai daquele lugar que ele está. Ele sai daquele lugar. Ah, hoje eu venci, hoje eu prevaleci, hoje eu sou outra pessoa. Imagina o momento daquela